Graça e paz, meu amado, minha amada. Povo que segue aos mandamentos de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus amados, o interessante é que Ananias, que era um discípulo, quando ouviu a voz de Jesus, ele não teve dúvida, ele não hesitou. Ele respondeu: Eis-me aqui. Meus amados, Saulo, posteriormente renomeado para Paulo, foi um apóstolo escolhido por Jesus para levar o evangelho da graça para os gentios, para nós que não temos sangue judeu, e também para os reis, e até mesmo para os filhos de Israel, que, sendo judeus, viviam a lei de Moisés, que era um evangelho mesclado com práticas de judaísmo. Glórias a Deus, que por sua graça e amor separou a esse apóstolo para nos transmitir o evangelho puro, de forma que nós não precisamos adotar as práticas dos judeus. E mais, os próprios judeus somente alcançarão salvação através desse evangelho da graça, que foi recebido por Paulo diretamente de Jesus para nós. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Meus amados, Paulo era uma pessoa muito culta. Contudo, no passado, havia sido um grande perseguidor dos judeus. E segundo a Bíblia, ele esteve presente inclusive na morte de Estevão, assistindo passivo ao assassinato dele. Por que Jesus escolheu justamente a ele para nos divulgar a sua graça? Nós não sabemos. Mas sabemos que foi ele o escolhido e arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, para receber de Jesus o evangelho da graça. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim, me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Meus amados, obviamente o apóstolo Paulo está falando aí dele mesmo, porque foi ele que foi arrebatado ao paraíso. Meus amados, Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça e a verdade da salvação, inclusive para os judeus, através do apóstolo Paulo. Ora, Jesus conviveu conosco, meus amados, por 33 anos, como judeu, nascido da tribo de Davi,
para cumprir a lei da época, a lei de Moisés. Agora, se Jesus decidiu delegar ao apóstolo Paulo a divulgação do seu Novo Testamento, quem somos nós para rejeitar ao apóstolo Paulo ou a graça de Jesus? Quando falamos de graça de Jesus, meus amados, existem pessoas que dizem assim: eu não sigo a Paulo, eu sigo a Jesus. E isso parece, em princípio, uma resposta sábia e correta. Mas quando analisamos com maior profundidade o Evangelho, descobrimos que é uma resposta equivocada e carente de sabedoria. Note bem, meu amado, se Jesus delegou ao Paulo a missão de nos ensinar o Evangelho da sua graça, principalmente a nós, em cujas veias não corre sangue judeu, porque somos gentios, rejeitar Paulo é rejeitar Jesus e a sua autoridade. Significa que com uma única atitude, uma atitude errada, obviamente, se nega a Jesus por 2 vezes. Naturalmente, meus amados, Paulo é um homem, concebido na carne como todos nós, e nascido em pecado como todos nós. Todos entendemos que devemos seguir a Jesus, que é Deus, santo, perfeito, salvador. Agora, o que significa seguir a Jesus, meu amado? Seguir os seus mandamentos e autoridade ou refazer o que ele já fez? Eu tenho visto pessoas saindo pelas ruas carregando cruzes. Será que é isso mesmo que Jesus espera de nós? Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: e assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glórias a Deus. Meus amados, a Bíblia nos ensina que Jesus ofereceu um sacrifício único, que nos aperfeiçoou para sempre. Então, por que teríamos que oferecer mais sacrifícios? Jesus o fez, meus amados, para que nós não tivéssemos que fazer. Então, seguir a Jesus não significa realizar de novo tudo o que ele já fez. Porque isso significa negar o que ele fez. E Deus não espera isso de nós. Se você quer mesmo seguir a Jesus, meu amado, siga as instruções dele, os seus mandamentos, a sua maneira santa de viver, a sua forma de ver a vida, de ver os irmãos, o seu caráter, o seu amor, a sua pureza. Livro de João, capítulo 14, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Glórias a Deus. Meus amados, para seguir a Jesus, é preciso amá-lo primeiramente, acima de tudo. E ele deixa claro que aquele que o ama segue os seus mandamentos. Então, se ele ordenou ao apóstolo Paulo que nos transmitisse o evangelho da sua graça para vivermos exclusivamente pela fé nele, nós precisamos demonstrar a ele o nosso amor obedecendo-o. Observe, irmão, que o apóstolo Paulo também nos deixou mandamentos, instruções e orientações bem específicos, passados e autorizados pelo Senhor Jesus.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Meus amados, fica claro, meus amados, que rejeitar ao apóstolo Paulo significa rejeitar ao enviado de Jesus. Então, como seria a nossa postura, afinal? Seguir a Jesus ou seguir a Paulo? Seguir sempre a Jesus, meus amados. Mas através da doutrina, quer dizer, o ensinamento, transmitido pelo apóstolo Paulo. Porque, obviamente, essa é a vontade de Jesus. Paulo foi constituído de autoridade e poder para nos ensinar o que recebeu de Jesus. Não podemos dizer, não sigo a Paulo, sigo a Jesus, porque isso é um grande equívoco. É negar a Jesus e a sua autoridade. Imagine, irmãos, Deus delega autoridade e poder ao apóstolo Paulo para nos ensinar sobre a sua graça. A única forma de salvação do homem. A viver apenas pela fé em Jesus. E você diz assim, não, eu não quero saber de Paulo, eu quero saber de Jesus. Isso é um ato de rebeldia, de desobediência a ele. E também é pecado. Livro de João, capítulo 13, versículo 36, a palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Depois no livro de João, capítulo 18, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos desse homem? Disse ele, não sou. Depois, ainda no livro de João, capítulo 18, versículo 25, a palavra de Deus diz assim, ó, e Simão Pedro estava ali, e acuentava-se, disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e o galo cantou. Você que não quer seguir a Paulo, você havia negado a Jesus por 2 vezes, se lembra? Quando rejeitou ao apóstolo Paulo, negou ao próprio Jesus e a sua autoridade.
Agora você nega Jesus mais uma vez, porque está negando a sua graça. E quando negamos a Jesus, por 3 vezes seguidas, ouvimos o galo cantar. E ele está cantando para você. Por você, que rejeita a Paulo e a doutrina que ele recebeu do Senhor, o Evangelho da Graça, rejeitando consequentemente ao próprio Jesus, que o designou para nós, para nos transmitir o nosso Evangelho, o Evangelho da Graça, o Evangelho da fé em Jesus. O galo canta, meus amados, é para nos lembrar do pecado, para que nos arrependamos e voltemos aos caminhos do Senhor, para que estejamos sempre no centro da vontade de Deus. Não se revolte contra o galo. Ele não tem culpa de nada. Se rebele, sim, contra o pecado, que nos afasta de Deus. Procure conhecer mais a palavra de Deus. Procure ter mais intimidade com o Senhor. E siga sempre Jesus, através da sua palavra, dos apóstolos, profetas, dos bons pregadores, constituídos por Ele e autorizados para nos ensinar e fazer-nos crescer na graça e no conhecimento dEle. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Meus amados, precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para não cometermos equívocos. Leia a palavra de Deus. Ore sempre. Peça ao Senhor discernimento. E fique na graça, meu amado. Sempre na graça. E na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.